Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo da tão esperada sexta-feira. Equipes da Polícia Federal estão nas ruas nesta sexta para cumprir a terceira fase da Operação Lesa Pátria. Ela está relacionada aos envolvidos nos atos golpistas do último dia 8 em Brasília. Serão cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão em 5 estados e também no Distrito Federal. A primeira fase da operação começou no último dia 20, com 8 mandados de prisão e 16 de buscas e apreensões. Um dos alvos no Rio de Janeiro fugiu e ainda segue foragido. O interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, deve apresentar hoje ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e ao ministro da Justiça, Flávio Dino, um relatório sobre os atos do dia 8 de janeiro. O relatório deve abranger as providências que o interventor Ricardo Capelli tomou durante o período em que coordenou a segurança pública do Distrito Federal. E também um passo a passo de todos os fatos que levaram aos eventos do dia 8 de janeiro, desde a montagem e a manutenção dos equipamentos, que de alguma forma podem ter funcionado como uma incubadora para os crimes, e até as tentativas de desfazê-los. A expectativa é de que o documento mostre a dinâmica do que aconteceu entre os dias 6 e 9 de janeiro, abrangendo os problemas de planejamento e também de execução do plano de segurança, que favoreceu os manifestantes radicais à invasão e à depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. Estragos que foram vistos no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e também no Palácio do Planalto. Capelli foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva como interventor federal na segurança pública do Distrito Federal naquele mesmo dia. E o governador do DF, Ibanez Rocha, foi afastado por 90 dias do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes. Já o ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, que era responsável pelo aparato de segurança do Distrito Federal no dia dos ataques, foi preso, também por determinação de Moraes. Até o momento, 103 pessoas foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal por participação nos atos. Bom, agora vamos falar da previsão do tempo para hoje e também para o fim de semana. Essa sexta-feira será marcada por calor e muita chuva pelo Brasil. Em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, as tempestades dos últimos dias causaram danos. Mais de 2.000 pessoas ficaram desabrigadas. As regiões centro-oeste e norte têm condições para temporais. E a área que deve ter menos chuva nesse fim de semana será o nordeste. Afinal, o corredor de umidade perde um pouco de força por lá. Nas outras regiões, o alerta é para a mistura clássica do calor e da umidade, que é conhecida pelas tempestades de verão. Vamos conferir agora como fica o tempo em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, começamos por Vitória, no Espírito Santo. O dia por lá será de calor e chuva durante a noite. A máxima hoje chega aos 29 graus. No sábado e no domingo, o tempo segue parecido, com calor e chuva pela tarde. As máximas chegam a 32 no sábado e 33 no domingo. Em Belo Horizonte, o dia será de calor e chuva a qualquer hora. A máxima chega hoje aos 27 graus. Previsão que se estende para o sábado e também para o domingo, com máximas de 28 e 29 graus. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos rapidinho com a câmera 10 lá fora. Olha que dia lindo, céu de brigadeiro, sem nuvens e o dia promete hoje ser de calor, viu? Aqui para a previsão, a máxima hoje chega aos 31 graus. Então ficou alerta para baixa umidade, em torno aí dos 30%. Muita água para refrescar. No sábado a temperatura segue constante e no domingo a temperatura cai um pouco. Nos 2 dias chove pela tarde e à noite. Mas ainda assim segue quente, muito calor, vai dar piscina, hein? No destaque internacional, a morte de um afro-americano de 29 anos
3 dias após ser preso pela polícia de Memphis, no Tennessee, é investigada por autoridades nos Estados Unidos. 5 agentes que participaram da prisão da vítima foram acusados e presos ontem por diversos crimes, como homicídio, agressão, lesão corporal e sequestro. Vamos ver. Os 5 agentes da polícia de Memphis, no Tennessee, também são todos negros. Here are the charges: second-degree murder, aggravated assault. Aqui estão as acusações: assassinato em segundo grau, agressão agravada, sequestro agravado resultando em lesão corporal, sequestro agravado envolvendo a posse de uma arma, má conduta oficial através do exercício não autorizado do poder, má conduta oficial através da falta de ação quando há um dever imposto por lei e opressão oficial. There is a duty imposed by law and official oppression. Os agentes já foram demitidos na semana passada, após uma investigação interna da polícia comprovar o uso de força excessiva. Colegas também estão sendo investigados no caso. No dia 7 de janeiro, os 5 acusados tentaram prender Tyre Nichols, um afro-americano de 29 anos, por uma infração de trânsito. Em um comunicado, a polícia relatou que houve confrontação e o suspeito fugiu. Após sua captura, Nichols queixou-se de que estava com dificuldades para respirar e foi hospitalizado, vindo a morrer 3 dias depois. Segundo os advogados da família da vítima, a polícia o espancou até o ponto em que não era possível mais reconhecê-lo. Imagens de câmeras acopladas ao corpo dos policiais vão ser divulgadas na sexta-feira. E uma última informação. Depois de recuar em 2021, a quantidade de seguros-desemprego solicitados ao governo brasileiro disparou. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Bruna de Jaimo. A quantidade de seguro-desemprego solicitados ao governo brasileiro disparou cerca de 9,9% em 2022, segundo dados apresentados pelo Ministério do Trabalho. Só no ano passado, o governo repassou quase 24 milhões de parcelas do benefício destinado aos trabalhadores que perderam o emprego, totalizando aí mais de 35 milhões de reais, 16% superior ao que foi repassado em 2021. O mês de agosto foi o que registrou o maior número de requisições e abril registrou o menor número, com apenas 1.916 pedidos. O que chama atenção é o fato de que a evolução da quantidade de solicitações do seguro-desemprego acontece mesmo com uma redução no número de desempregados no país, segundo dados do IBGE. Quanto aos dados por faixa de renda, mais da metade das solicitações correspondem a pessoas que recebiam até um salário mínimo e meio. A quantidade de pedidos também cai quando a faixa de renda aumenta. Cerca de 114 mil requerimentos foram feitos por quem recebia até 5 salários mínimos. O seguro-desemprego é um benefício destinado a quem perdeu o emprego por forma involuntária e sem justa causa, que garante auxílio financeiro temporariamente. De São Paulo, Bruna de Jaimo. Obrigada pelas informações, Bruna. E essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre as ligações indesejadas de telemarketing, que continuam apesar das proibições. E tem ainda Eu Aqui Te Esperando. É daqui a pouquinho e, claro, você não pode perder. Até mais.